I give you the love, the love. Boa noite, sejam bem-vindos. Seja... Ai, meu Deus do céu. Ai, seja bem-vindo. Ai, meu Deus do céu. Perna machucada, mas o dedo tá... Você achou que ia ficar longe de mim hoje? Acabei agora? Minha mineira favorita! Eu tava com medo! Não, eu achei que não, eu achei que não. Mas eu fiz o spoiler sozinho. É mesmo? Acabei lá agora, ainda chamei o pessoal para vir para cá, tá? Bom, vamos ver se vamos ter adesão, mas se não tiver, eu e tu conversamos. Só não dá para conversar meio que no privê, né? Que nem no... Não. apesar que faz tempo que a gente não conversa. Aí, ó, tá vendo? A Andréia veio, ela tava lá na área. Sejam Aí, ó, bem-vindas! A tua viu? fã também tá aí, hein? É? Quem? Aham. Qual delas? Aí, não, esquece que eu vou te apresentar ela Ah, pessoalmente. já sei quem é. É que Ah! merece todas as estrelinhas. Eu já sei quem é. Isso aí. Fica na tua aí, mas é a própria. Nós três vamos. Aí, ó. Isso É, mesmo, Josi, me na- ajuda aí. Eu tô só arrumando a luz aqui, porque eu tava no notebook, passei aqui pro celular. Ó, eu tô na- agitada e eufórica, né? Então hoje eu tô fa- diferente. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Quando a gente faz o que a gente gosta e tem a satisfação do dever cumprido, o cérebro adora recompensa. Então, meu cérebro está lotado de endorfina no momento. Tu tivestes recompensas? Sim, os feedbacks foram muito positivos, as pessoas gostaram e isso é muito legal. Tem 3 tipos de feedback: feedback, Ah, sim, loveback eu e um outras back que eu não vou dizer, porque exatamente. aí Eu já as sei quais são pessoas. as outras backs. Não, Pois mas é. eu tive só loves backs. Isso é bom, é o que no momento o que é bom para mim. Depois eu vou para Olha, minhas críticas, que a gente sempre tem que ter os olhares críticos para pôr a gente na verdade e na linha. Mas no a momento minha estou eufórica. a primeira hora da manhã, a primeira parte da manhã foi um desastre. Aí perto do meio-dia foi Melhorando. tudo. Não, melhorando não, foi para o céu. E Ó, aí, é. Mas dar tudo para o filho é apostar no ixi, fracasso dele. Esta, exatamente. esta afirmação, quando a gente estiver olhando as atitudes de uma mãe e de um pai, que dá. E aqui o dar não é só dar questões materiais, como dar computador, dar bola, dar videogame, dar... Não é só isso, é isso também, mas tem outras coisas a mais que um pai e uma mãe que dá muita coisa, está apostando no fracasso deste filho, Daniela, o cérebro, nesse tipo de recompensa, vamos colocar desse jeito, uma recompensa negativa, né? Será que é apostar no fracasso, Daniela? Daniela, fala mais sobre isso. Gente, ele tá errando até meu nome hoje. Eu tô só Não, não, fechando aqui o não. computador. A questão a gente tem que pensar na curto, médio e longo prazo, tá? Então, você está num curto prazo, você está dando tudo para o filho, você acredita que você está cultivando, você está fazendo a melhor coisa do mundo, ok? Aquele momento ali, curtíssimo prazo. A médio prazo, você começa a atrapalhar essa autonomia, ou seja, você está criando um dependente. Essa dependência tem os vários níveis, inclusive. A longo prazo, você criou um fracassado por completo.
né? Porque você está com a questão da autonomia, a questão da autoestima, porque é uma pessoa que vira e fala assim: eu não sei fazer nada, eu não dou para nada, porque a vida inteira fizeram para mim. Então, você achar que você está educando, na verdade, você está deseducando. Alejando. Isso mesmo. Então, o que pode muitas vezes acontecer, né, Dalton? O menino, quando aprende a engatinhar, né, aprende a andar, a gente vê vários vídeos, inclusive, tem mãe que põe capacete, cotoveleira, joelheira, tudo que é era, tapumes, tatame, nem sei, para o menino não machucar. Você está criando aquele menino dentro de uma redoma, porque a vida não é um mar de rosas, ela é assim de espinhos. Então é importante, lógico, você ter um cuidado, não deixar o menino engatinhar em qualquer lugar, né? Não vou colocar o menino num pedregulho. Mas ele tem que cair. Quando eu caio, eu aprendo a levantar. Com o passar do tempo, esses tombos acabam sendo diferentes. Então, o menino que muitas vezes, né, um adolescente, perde média, eu falo, não, que maravilha, perdeu média. Não, mas isso é um fracasso. Não, ele vai aprender a cair e vai aprender a se levantar, né? Então, se eu deixo o filho ralar o joelho, eu deixo ele se tornar uma pessoa resistente, resiliente, e muitas vezes eu consigo trabalhar a empatia. Se eu estou dando tudo para ele, eu estou criando um egocêntrico. E que a gente muitas vezes já escuta pessoas falando a famosa síndrome do imperador, porque ele começa a mandar. Fala aí. Só para complementar essa frase, e se recebe muitos mimos, Ah, mimos, mimos, sim, mimos, sim, ele sim. passa, ele não é que ele passa do egocêntrico, mas ele vai para o egoísmo. Continua, por Sim, favor. isso mesmo. Aí a pessoa sendo egoísta, a pessoa sendo egocêntrica, ela se torna o sol do sistema solar, né? Todos, todos têm que ficar rodeando e todos têm que servi-lo. E quando isso não acontece, vem um fracasso. Tem aquela frase, eu não sei se aí no sul vocês usam muito: quanto maior a altura, maior o tombo. O tombo. Né? Precisamos cair para aprendermos a nos reerguer. E isso a gente muitas vezes tem que fazer, deixar os nossos filhos acontecer isso. Tem uma passagem no filme do Rei Charles que conta a história de vida dele e que a mãe recebe o diagnóstico, não sei se você sabe, o Rei Charles não nasceu com deficiência visual. Ele adquiriu. E a família inteira, né? É uma questão genética, se não me falha a memória. E quando a mãe ficou sabendo que ele também teria esse problema, a mãe começa a treiná-lo para a questão do dinheiro, para a questão dele começar a andar dentro da casa. E tem uma cena muito forte, aos spoilers, que ele cai e ele pede ajuda para a mãe. Mãe, me ajuda a levantar. E ela firme, é lindíssima essa cena, inclusive. Levante você, você consegue. E ele chorando, pedindo ajuda, ela do lado dele praticamente, mas ela deixa ele se virar. Isso é a maior prova que a gente tem de amor, inclusive. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Mas deixa também criar essas cascas, né? A gente tem que ter essa resiliência para conseguir avançar cada vez mais. Mas as emoções nem sempre entendem isso, né, Odaltro? Isso mais é um cérebro racional. Como que as emoções veem isso? De como lidar com esses fracassos educativos, eu chamaria assim, para que ele não se torne um fracassado como ser humano no futuro. Tu fez uma citação importante e eu quero deixar para as mães. Hoje eu vou ficar bem leve, hoje eu estou bem zen. Eu não quero. A Tita tá aí? Não chegou ainda, a Tita? Não, a Tita está aqui em Belo Horizonte hoje. Tá, Ela mas ela tá chegou. aí. Não, mas ela. Não, eu tô perguntando se ela tá Não, quando online ela está agora. aqui em Belo Horizonte, ela acaba fazendo E as. quebra as pernas. Mas
Não, travou o quê, guria? Agora você estava parado na minha tela, por Não, isso. é a tua internet, não é a minha. Ixi. Ah, É essas Zurucubaca aí de Minas Gerais. Mas tu fez uma citação de um filme importante, e uma das mães que eu tenho como referência como mãe, agora eu me volto ao feminino, atenção para o nome. Mãos sim. talentosas. Fantástico, fantástico. Mãos talentosas. É história verídica de Benjamin Carson. Este neurocirurgião pediátrico foi o primeiro médico neuro neste caso. Ele era um negro, mas ele foi. Era não, ele ainda, eu acho que ele é vivo. Foi o primeiro neurocirurgião que separou dois cérebros de irmãos que Siameses. nasceram, siameses que nasceram unidos no cérebro. E este cara foi o primeiro do mundo que fez essa cirurgia. Mas isso não importa em nada do filme. O que importa deste filme é a infância que este filho negro teve e a força que esta mãe ensinou para ele chegar a este nível de educação como ser humano e intelectual. E esta mãe, agora eu não vou dar o spoiler do filme, quem está nos assistindo já deveria ter anotado, tanto a história que tu traz do Rei Charlie, como o filme Mãos Talentosas. Todas as mães deveriam assistir a primeira parte do filme. Sim. Porque tem mães aí que estão aí, que eu conheço, que não são muito pacienciosas. Então, só a primeira parte. A parte da infância deste ser humano. Esta mãe deu tanta, bem grande, entre aspas, o que eu vou falar agora. Deu tanta porrada nesse moleque, que não foram físicas, que estruturou um dos maiores neurocirurgiões pediátricos do mundo. E esta mãe ensinou coisas como bom dia, boa tarde, desculpa, dá licença, por favor, obrigado. Esta mãe ensinou a este jovem coisas como não falar de boca cheia, estar sempre bem arrumado e limpo, não jogar lixo no chão. Esta mãe ensinou a ele a cuidar das coisas dele, a não mexer nas coisas do outro. Esta mãe ensinou uma coisa que eu brigo. Deixa eu respirar, porque eu não quero brigar. Você tá zen hoje. Tô zen. Meu almoço foi ótimo. Essa mãe ensinou uma coisa extraordinária. Limites. Exatamente. Mãos Talentosas é o nome do filme. Assistam. Essa mãe ensinou uma coisa extraordinária para este jovem, para essa criança. A ser honesto, ser pontual, a não xingar, Responsável. responsabilidade, respeito. Uma coisa que as mães devem ensinar seus filhos. Não é as coisas... Eu ia falar uma coisa que ia pegar pesado, mas é ensinar a respeitar os mais velhos. São os valores. Valores. São os valores. Isso é o que a família deve fazer, que é educação. Exatamente. Ah, e aí, Jesus Christ. tanto a mãe de Mãos Talentosas quanto a mãe do Rei Charles não apostaram no fracasso. Apostaram exatamente no quê? Na resiliência, na empatia, de ter um lugar ao sol.
O que tem acontecido muitas vezes é que as mães vão andando o tempo inteiro com um guarda-sol, evitando que ele tome, digamos assim, o sol, né? E às vezes a gente tem que torrar, né? Lógico que o apoio, o carinho, né? Se cair, eu estou aqui para lhe segurar. Mas é importante empurrar para frente, né? Focar nesse final desse túnel. Realmente é um filme extraordinário, né? Mãos Talentosas. E é imperdível, porque trabalha vários aspectos, né, Daltro? A questão da educação, a questão do papel da família nessa educação, a questão dos valores. E principalmente no caso de Mãos Talentosas, tem a questão até do preconceito racial, sim, né? Médico, negro, tem toda essa outra estrutura. E ela não deixa o filho abaixar, né? Pelo contrário, coloca ele lá nas alturas. Mas, como dizia meu pai, com a rédea curta, né? Liberdade vigiada, no sentido, você dá conta, você faz. O que infelizmente a gente vê hoje, principalmente nessa modalidade aqui em BH, ainda estamos online, né? É mães que pagam aulas particulares para fazer a prova para o filho. O menino tem prova, é online, olha que lindo. Você finge que você aprende, que eu finge que te ensino. Né? Que caraca. Então, isso realmente você está apostando nesse fracasso como um todo. Né? Você está apostando nessa questão que a pessoa não fica sendo ela vai estar sempre dependendo do outro. E existem várias formas de dependência físicas e dependências psicológicas. E se eu faço tudo, não é amor, né? A questão do limite, quem ama educa e Samitiba, o não é amor. Né? Por que você está me dizendo não? Exatamente porque eu te amo. Eu te contei a história do meu filho, que ele me disse, pô pai, mas tu não é meu amigo? Eu te contei essa? Contou. Né? E eu digo, não, Didi. É Didi o apelido dele, né? Eu digo, Luigi, teu pai não é amigo porra nenhuma tua, cara. Eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. E eu vou te enfiar o pé na bunda, porque um pé na bunda sempre te empurra para frente. Então, é meio radical o que eu falo? É meio punk? Só que é o seguinte, eu não conheci uma vida celestial. Eu não, no sentido de que tudo é paz e amor, e que vamos abraçar uma árvore e vai tudo acontecer. Ou que a questão é que eu quero entrar num ponto sem entrar num ponto. Mas essa mãe aí que tu fala, que pagou a prova e tal, para mim, essa mãe é a legítima mãe barata voadora, que pensa que acha que é borboleta. Tu tá me entendendo? Barata voadora é barata voadora. Mas essa mãe é uma barata voadora que acha que é borboleta. Essa mãe tem que conversar com ela, tem que conversar com ela, explicar para ela. Eu estava contando no spoiler, quando tu estava em reunião, que aconteceu segunda-feira uma coisa interessantíssima. Eu levei o carro para consertar, uma revisão lá, e aí a mulher, seu CPF, blá, 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 deixa o CPF. Quando ela leu meu nome, ela disse assim, o senhor é o professor Daltro? E eu, não, isso não é bom, às vezes isso não é bom. Eu já vi que, eu digo assim, sim, o senhor fez a palestra no tal lugar, eu digo, tu é mãe e tu não gostou. E ela, tu é mãe de quantos? 2. Qual é a parte que tu não gostou? E ela se denunciou. O corpo dela se organizou, que eu peguei ela. Eu peguei ela, modéstia à parte, eu acho que eu sei ler pessoas assim. Aí eu digo, qual é a parte que tu não gostou? Não é que o senhor é duro, né? Com as mães, sim. Com os pais também. Mães não. Com os pais, né? Sou sim. Por quê? Porque tem muita mãe barata voadora que acha que é borboleta. Eu adorei isso. E tem uma outra coisa, que eu li uma frase do Capirnejar, que ele escreveu a seguinte frase, abre aspas,
A omissão é assinar uma vida em branco. A omissão é assinar uma vida em branco. Então, uma mãe que também faz o oposto do nosso tema, ou seja, que é omissa, tá? Porque tem pessoas que usam do recurso do silêncio, e isso também é uma omissão, em muitos pontos. Não é só para ser conveniente para quem está em silêncio. Porque quem não vem fazer uma live, quem não sobe numa formação de professores e não fala para os professores, ou não quer, não gosta e tal, mas é o oposto da omissão, né? Então, inclusive, um parênteses, esses dias eu fui xingado. Aquilo que tu falou das voltas às aulas não deu certo. Eu digo, pelo menos eu não fui omisso, eu dei uma opinião. Tu não deu opinião, cala a boca. Deu vontade de dizer isso, né? Eu me posicionei. Se eu errei, ok, me acusa do meu erro, mas não me acusa da omissão, tá? E para te devolver a palavra, né? Deu branco. Síndrome do Homo. Não, é que eu fico muito preocupado com as mães que acham coisas que elas trazem também, isso eu dei no spoiler, coisas que elas trazem de ordem pessoal delas, as coisas da vaidade dela, as coisas do que elas acham que tem valor, as coisas que ela... Às vezes tem que ter cuidado de transmitir isso para o filho. Tem que dar uma peneirada. Vou te dar a palavra contando o caso da Neve do meu filho, que tu não sabe dessa. Ele foi para o Canadá, morou 1 ano lá, e aí depois de um tempo, barra pesada, porque moleque, 17 anos, 16, 17 anos, terminando o 2º grau lá, 40 abaixo de zero, neve, tem que cavar neve para sair de casa, ir para a escola. Tá, mas tudo bem, estamos falando de primeiro mundo, as coisas funcionam, etc. Aí, de noite, ele, pai, no Skype, né? Pai, tá muito frio, tá horrível. E eu digo, então volta. Não, pai, mas tu deu tão duro para eu estar aqui, eu sempre desejei estar aqui. Então fica. Mas, pai, é difícil, cai neve. Então volta. Ah, pai, mas eu quero ficar. Então fica. Ah, pai, então volta. E ele, pô, pai, tu não me ajuda? Não, eu não vou te ajudar. Isso é um problema teu. Aí ele, mas o que eu faço? Eu digo, bom, se tu quiser fazer mimo, tu liga o Skype da tua mãe. Aí tu faz mimo pra mamãe. O papai vai te dar porrada e te apoiar na tua decisão. Conforme a tua decisão, eu vou te apoiar. Isso não significa que eu vou aceitar. Pai, eu não entendi. O pai respeita a tua opinião, mas não significa que eu vou aceitar. São coisas diferentes. Porque eu estou vendo um dos lados e tu está vendo uma dificuldade. Agora, o que vale mais? A dificuldade pontual que você está me trazendo, chamado neve, ou você está vendo perder a oportunidade, se sentir privilegiado. Pô, o cara ficou 1 ano estudando. O cara voltou com TOEFL. Para quem não sabe o que é TOEFL, é a fluência máxima do inglês. Diploma disso. Pô, quem é que tem isso, Dan? Óbvio que ele enxergava isso. Aí eu digo, bom, mas eu estou em depressão. Tá, vamos lá, fica em depressão, vamos lá. O que a gente pode fazer para amenizar a depressão? Ai, pai, eu estou sentindo falta da guitarra. Então, toma os dólares, compra uma guitarra e vai tocar. É o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer nessas circunstâncias. Agora, atenção, porque daqui a pouco vai ter um comentário aí. Então tu deu tudo pro teu filho? Não. Ele queria ir pro teatro, ele queria ir pro show dele, teve que fazer
lá não é assim que funciona, né? Porque menor não pode trabalhar. Ele foi trabalhar, entre aspas, foi fazer um estágio numa loja de instrumentos musicais para conseguir um troco para fazer os trecos dele. Eu só dava dinheiro para ele comer, eu só dava dinheiro para ele, para a subsistência dele. O que é? É teu cachorro ou é teu marido? É teu cachorro ou é teu marido que está enchendo o saco? Meu cachorro. Pô, o ovelhinha? É o ovelhinha? Pô, mas aí me quebra. Jogou tudo aqui no chão. Como é que é o nome do ovelhinha? Flecha. Tá. Ai, Mamães Deus, e papais. Regina, Mauri, deixa eu ver já quem mais. voltei. A Rose, a Ana. Me diga uma coisa. Vocês aqui, Andréia, tem uma Andréia aqui, Jane, obrigado pela presença. Vanessa, por favor, cliquem aqui no aviãozinho e chamem mamães baratas voadoras que acham que é borboletas para ouvir umas verdades do professor Daltro, que hoje eu estou bem suave, viu? Eu estou bem suave. Um Hoje você tá abraço para calmo. Minas Gerais. Hoje eu Você tô tá bem, calmo. hoje eu tô de boa. Se essa live fosse em torno das 8 da manhã de hoje, tu ia ver o demônio que eu tava. Mas agora eu tô bem. Então tá bom. O Daltra, eu acho que é exatamente isso, né? Seu menino estava lá longe, ele precisava de uma acolhida, que naquele momento para ele era ir essa guitarra, mas depois ele teve que se virar para poder conseguir o que ele queria. Muitas vezes o que acontece? Os filhos querem respostas prontas. E a maioria das mães acabam dando essa resposta ou então Muito fazendo bom. por ele. Então, o que acontece muitas vezes é deixar o filho. Eu uso muito essa expressão: é deixar cair. Deixar cair para poder aprender a levantar. Se precisar de uma mão para ajudar, a gente está aqui para ajudar, que foi o que você fez. Né? Nesse momento, a mão de ajuda ia ser esse bem material que você estava longe, inclusive. Eu costumo dizer muito isso: pai e mãe é pai e mãe. Podem se tornar amigos no futuro? Podem. Depois que nos tornamos adultos, nos tornamos pais, inclusive. Mas mesmo assim, a gente muitas vezes tem essas logísticas para realizar. Tu diz ser amigo do filho, tá falando? Por É isso que exemplo, tu trouxe? Não, é que eu não entendi se tu falou amigos pai e mãe ou os pais com o filho. Pais Amigos. com os filhos, igual hoje, né? Não! Amigo de filho é quando ele sai de casa, paga as contas isso que eu dele tô falando. e ele vai pro mundo. É isso que eu tô falando. Hoje eu vejo que meu pai é um baita de um amigo meu. Exato. Mas nesse enquanto eu estava debaixo do teto, não tem amizade, não. Mas é esse sentido que eu tô falando. Tá bom, então. Depois que você sai de casa, depois que às vezes você até constrói sua família, né? Depois que você tem um outro, você não vai deixar de ser filho, mas você começa a perceber de uma outra maneira. Enquanto tá debaixo da casa, quem paga as contas, como diz o outro, sou eu, as regras são minhas, né? E existem coisas que são negociáveis, mas tem coisas que não são negociáveis. Então, uma criança fazer birra, ela vai fazer, porque o cérebro vai tentar ganhar de alguma forma. Cabe você, como adulto, cair nessa birra ou não. Quem é o adulto da história? Exatamente. Né? Sempre tem que pensar nisso. O que a gente vê hoje? Agora quem vai apanhar sou eu na live, não é você não. Quantas vezes eu tenho visto mães e filhas usando a mesma roupa em festas? Não, mas não precisa disso. Continua teu raciocínio, por favor, mas o que eu quero te dizer é que tem a mãe, que tem filho homem, por exemplo, que deposita questões de vaidade dela no moleque, que é a mesma coisa que tu está falando. Quando Sim. tu dá o exemplo da mãe, continua, por favor.
É, aqui também, viu, Regina? É sim, senhora. E ai, se não tiver o senhora no final, que é questão ainda de respeito. Então, o que que acontece? A gente tem que saber qual o papel que eu estou desempenhando, que a gente desempenha papéis o tempo inteiro. Eu sou educadora, né? Eu sou amiga, eu sou mãe, eu sou esposa. Então, em qual situação que eu estou? E qual ambiente que eu estou? Então, por exemplo, criança em festa de adulto, não entra na minha cabeça. Não adianta que não entra na minha cabeça. Espaço de adulto é espaço de adulto. Espaço de criança é espaço de criança. Ah, mas eu não tenho com quem deixar, então não vai. Você não é mãe? Você não é pai? Não vai. A conta, para mim, nesse sentido, ela é muito simples. Né? Porque se eu começo a fazer todos os desejos, mas eu vou fazer isso porque senão ele vai ficar triste, porque ele vai se sentir fracassado. Né? Eu não sei se é o Cortella ou o Karnal que falam. As mães hoje perguntam assim: você me ama? Você disse que me ama? Né? Não, não, E não. aí a gente não tem que filho sempre vai amar. E na hora que ele fala eu te odeio, eu falo, nossa, maior prova de amor, porque eu estou no caminho certo. Porque o limite, quem coloca são os pais. Ou então a vida vai colocar, que é uma coisa muito mais dura e muito mais severa. Então é importante a gente saber até aonde que eu posso ir e a hora que eu tenho que puxar essa corda. Né? Tem um autor que fala muito bonito isso, né? Filhos são como pipas, voando ao céu. Na hora certa a gente recolhe. Então, tem locais que cabe você levar uma criança, cabe você levar um adolescente. Tem locais que não cabem, né? É, e criança e adolescente, eu falo que tem prazo de validade. Começa a querer ir embora, começa a achar ruim, porque são momentos diferentes, são momentos distintos, né? Eu concordo aí com a ela, consultoria, né? Vai para um barzinho, não tem hora para voltar, não leva criança, é exatamente isso. Né? Ah, mas acontece que é meu filho, eu vou deixá-lo em casa com alguém responsável? De duas, uma. Ou vai deixar em casa ou não vai. Simples assim, né? Então, assim, é comum, Andréia. Exatamente, Andréia, nesse sentido, né? Quando fala, eu não gosto mais de você, que ótimo, eu estou no caminho certo. Porque se eu dou o tempo inteiro, acontece o seguinte: você vai chamar a atenção, às vezes, de uma pessoa e falar assim: olha, você não escreveu esse memorando aqui corretamente. Como assim? Fui chamada a atenção. Alguém falou contra o que eu penso. Então, exatamente o que a gente hoje fala dessa geração mimimi. Porque não levou a porrada, como você fala, na época certa. Que não soube receber o não na época certa. E o não faz parte do aprendizado. O não faz parte dessa vivência. Né? Então, é muito importante saber que se eu faço tudo de uma maneira exacerbada, significa que você vai perder no futuro. Né? Então, assim, é complicado essa situação. Já que você quer ser pai ou mãe, assuma os papéis de pai e mãe. É importante o que aqui a Rose disse, né? Vó é uma delícia, mas ela não tem obrigação. Se ela quiser, às vezes, olhar, como diz o Daltro Guri, ok, maravilha. Mas eu não posso ficar contando com isso sempre. Né? Então, assim, é muito complexo quando a gente fala essa questão dos pais, que a gente fica parecendo que somos radicais, que somos quase que uns bichos de 28 mil cabeças. Mas a gente tem que saber onde que é o limite, a gente tem que aprender a cair, a gente tem que aprender a levantar o tempo todo. Senão não aprende, senão não cresce. Né? E aí é muito bacana. Você quer voltar, volta. Você quer ficar, fica. Aí se eu voltar, eu vou ter perdas? Sim. Tudo na vida a gente tem perdas. É uma balança o tempo inteiro, né? Aí se aproveita para, entre aspas, treinar este futuro adulto à frustração. Se tem perdas, é intimamente ligado à frustração. E pessoas não treinadas, não preparadas a se frustrarem, serão
adultos extremamente chatos. E não precisa nem chegar na adultez. A gente já vê muitos jovens, muitas crianças chatas, gastonas, mimadas, neuróticas, depressivas. Provavelmente, aposto muito alto que esse futuro adulto será um drogado. Por uma razão simples, ele procura no externo aquilo que deveria estar alicerçado dentro de si. E aí, drogas, ou pelo menos tomar um copo de vinho toda semana, que isso já é uma tendência muito complexa, ou até o próprio uso de cigarro, desculpa quem fuma, está buscando algo empiricamente, inconscientemente, se alicerçar em algumas coisas. Por isso que fumantes, quando a gente fala assim, para de fumar, tu vai morrer mais cedo, todo mundo vai morrer. É uma resposta imbecil de uma pessoa que não tem, né? Eu não estou chamando a pessoa de imbecil, eu estou dizendo que a resposta Atitude, foi né? a atitude imbecil, o comportamento imbecil para dizer eu sou incompetente de largar o vício do cigarro. Então, mas não estou entrando nesse assunto. Uma pessoa que não tem o seu limite, que não foi treinada a se frustrar, que não desenvolve sua criatividade, que não sabe ceder em momentos de barganha, porque hoje aconteceu com meu filho isso esses dias. Esses dias não, sei lá, um mês atrás. Não soube ceder, ainda brigou, e eu disse assim, tu tá louco? Ai, desculpa. Desculpa uma ova. Né? Ai, Aí que ele veio com o argumento, né? Tu não é meu amigo. Não, não sou. E não serei. Até o momento que tu tenha tuas asas, que não é a da borboleta que eu citei. Da barata que eu citei. Né? Então, treinar ao esperar. Mamães, papais, cuidado. Tenha cuidado. Agora, atenção, um recorte rapidinho aqui. Atenção, mamãe e papais. Eu sei que vocês, às vezes, podem se sentir com o meu discurso. O dele é muito polido, o meu não. O meu eu sei que vocês podem se sentir fracassados ou fracassados, mas não, eu sei que vocês fazem coisa muito boa. Mas é importante focar nessas falhas, porque um filho não quer aprender as coisas, não querem aprender as coisas de vaidade corporais. Eles não querem, eles querem limites, eles querem hora, eles querem aprender a ceder, e você tem que treinar isso. Agora não é hora é hora de dormir, é o pontuar as questões de aprendizado mais evidente que está faltando nas relações humanas, que é principalmente respeitar professores na escola, respeitar os mais velhos. Tão clichê o que eu estou falando, mas tão faltando. Hoje, no almoço, deixa eu te falar, estamos aqui para fofocar? Vamos fofocar. Então, hoje, no almoço, eu estava me Você servindo um buffet. detesta fofoca? Não, não é assim, não é assim. Não é Aprende, assim, mulher. É não. assim, ó. Eu odeio fofoca. Então Acho vai lá. fofoca um horror. Mas hoje eu estava me servindo no buffet, né? Ah, dos dois. Também, Regi. Obrigado, queridona. Olha só, eu estava me servindo no buffet e eu sou muito observador. Quer dizer, não sou nada observador. E eu vou, né? E aí eu vi um casal que casualmente ele estava na fila de entrar no restaurante, ele estava na frente. E estava com uma criança. A criança já no colo com o celular. A criança não comeu nada. O pai, para poder almoçar, e a mãe não ensinou limite. Pelo contrário, deu uma retroalimentação da incompetência, da falta de limite, da ignorância paterna e materna, que aquela hora é hora de sentar, comer, dar o limite. Não, a criança já tinha ganhado na barganha que era a hora do celular, e se eu vou comer eu tenho que ter o celular. Então, é desses pequenos detalhes na infância Sim. que o filme que nós pontuamos, como é que é mesmo o filme? Mãos Talentosas, que a mãe não perdoa, a mãe não tem essa barganha. E os pais e as mães que estão nos assistindo, por favor,
esqueçam as coisas basiquinhas da tua vida e sejam mais, ensinem mais as suas crianças, os seus jovens filhos, a dar bom dia, pedir licença, a respeitar o horário, não jogar lixo no chão, a cuidar, ter limites, a ensinar a negociar, a esperar, né? Que lá na escola eles vão aprender português, matemática, geografia, e a escola vai reforçar isso aí que vocês ensinam na escola. O nome do filme? Mãos Talentosas. Estou escrevendo aqui. Escrevi aqui embaixo. Mãos Talentosas. O que você fala, né, Daltro, é exatamente isso. Você... Bom, quando o menino nasce, ele não tem nada gravado, né? A gente brinca, o HD tá ali limpinho para começar a gravar os primeiros arquivos. E os primeiros arquivos são gravados... implantar... Desculpa, mas eu gosto muito da... É um momento que tu tá botando apps naquele HD, cara. É incrível. Sim. Tu não pode perder tempo com bobagens, Sim. com coisas muito superficiais, sabe? Ainda mais então, com um jovem de 10, 12, que aí tu... Bom, continua. Calma. Então, até os 7 anos de idade, você vai implementar exatamente o que você está falando aí. Esses chips, esses HDs. Há pequenos anos atrás eu falava fita virgem cassete. Eu sou antiga. Então, o que vai acontecer? Você começa a ensinar através principalmente de exemplos. Igual você falou, não adianta falar e eu fazer Z. Depois dos 7 anos, você vai lapidar aquilo que você construiu lá atrás. E aí você tem um cérebro colaborativo, tá? Então, se você não ensinou a criança a sentar na mesa e comer, ela nunca vai aprender de maneira adequada. Um dos maiores crimes que eu vejo, mais até do que do celular, é quando eu vejo as mães correndo atrás do filho implorando para comer. Não quer comer? Não come. Segundo a pediatra do meu menino, um dia sem comida não mata ninguém, né? E na prática foi feito dessa forma. Não vou comer, não quero. Não vai comer, não? Excelente, beleza. O jantar é só 7 horas da noite. Lógico. Ainda tem jantar. Aqui tem até hoje. E aí, o que acontece? Não, tem mães que frita ovo todo dia na janta, para moleque. 2 vezes ao dia. Aí mas ele sabe fazer, tanto é que hoje eu não arrumei nada, tá? Hoje ele que se virou sozinho, que eu tô ocupada desde as 6 da tarde, então hoje não teve jeito, teve que se virar. O que acontece é o seguinte, eu não vou comer, não vai comer, ai, coitadinho, ele vai ficar com fome, ai, isso aqui é uma banana, isso aqui é um chocolate, isso aqui é um biscoito. O menino aprendeu, muito simples, se eu não como, ela fica com pena e eu vou ter outras coisas. Lógico que isso eu estou falando no nível de menino pequeno, até 6 anos de idade. Até 0,6, isso. Né? Só que já aprendeu. E aí, com o passar do tempo, você vai somente modificar o tipo dessa barganha. Se eu não ganhar o PlayStation 5, que vai ser, nem sei quando vai ser inaugurado, que não sei o quê, você vai ver, eu vou parar de estudar. Eu não vou mais fazer um dever. O problema é seu. Se vira. Seu problema é seu com o seu professor. Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui tem toda a estrutura para você estudar. Tem um espaço adequado, se precisar de reforço, etc. e tal. Agora, não quer fazer? O problema é seu. Né? Agora, o que acontece? Com o advento das pessoas trabalharem muito, ficou muito essa questão assim, do coitadinho. Né? Coitadinho do meu filho. Fala para mim o que é a etimologia dessa palavra. Do coitadinho, aí você me pega. Não, deixa para os nossos ouvintes, deixa para os nossos ouvintes consultar. Olha Etimologia só. da palavra coitadinho. Tá, toca a ficha, vai lá. Então, e outra coisa, né, Daltro? O que tem que acontecer é uma ressonância entre o que a mãe fala e o que o pai fala. Porque aí o menino ele vai começar a descobrir aonde que é o lado mais fraco, que ele vai atingir esse lado mais fraco. Né? Então, igual a Rose comentando assim, mulheres que têm filhos de mais de um homem. Vai ser complicado, porque cada um vai querer educar de um jeito. Então, Espera um pouquinho, como é que é? Mulher que tem filhos de mais de um homem.
ela Dois tem um filho pais, de um três. casamento E o outro e filho de está outro com o segundo casamento. filho do outro casamento. O que Bom, vai. Rose, primeiro é o seguinte, a senhora, que seja lá quem foi, Olha só, né, gente. já... Não, tô brincando. Não, eu ia puxar. Você fica quieto. A gente já tem que podar a criatura, vocês não estão entendendo. Tem. Rose, vai ter trabalho. É Rose? É Rose. É, Rose, tu vai Rose. ter trabalho. Mas é simples. A Daniela é muito diplomata, vamos direto ao ponto. Rose, é o Nossa seguinte: tu Senhora. pega o pai A e diz, ó, como é que a banda toca? Aqui toca rock and roll, CDC, heavy metal e tal. Se o pai B toca pagode, toca como é que é? Sertanejo universitário, tu vai ter dois pais com duas linhas de música. Então, a senhora, quer dizer, a mãe tem que gostar do rock and roll e do sertanejo. Simples assim. Ótimo, foi bom assim. Você saiu bem hoje, parabéns. Foi polido, tá Se a aprendendo. Rose não entendeu, pode mandar de novo a pergunta. A te manda no direct, você Não, tem responde no mulher, seu tem chat. mulher, tem homem também. Eu estou falando de feminino porque foi uma mulher que fez a pergunta. Tem mulher que tem dois. Tem que saber como é que a banda toca. Tem que saber como a banda toca, pô. Se o pai A gosta de rock, o pai B gosta de sertanejo universitário, tu tem que gostar dos dois. Quer dizer, não tem que gostar dos dois, mas tu tem que respeitar o rock and roll e tu tem que respeitar o sertanejo. Simples assim. E fazer o pré-acordo. Porque a senhora que fez a pergunta não disse a idade da criança. Se esse ser humano está abaixo dos 10 anos, mais ainda tem que ter sintonia, mamãe. Mais ainda tem que ter sintonia. Porque o pai, ou a mãe, ou a mãe, ou o pai, ou os dois responsáveis por essa criatura, não podem ter desacordos. Por exemplo, se o pai do ICDC permite que o filho assista TV até às 10 da noite, e o pai B não permite que o filho assista TV até às 10 da noite, a senhora tem que respeitar esse e esse. Simples assim. Posso continuar? Dá, mas aí, Rosi, pais ausentes é sacanagem. É o pai que está ausente ali, ó. É. Tive um aluno com 5 irmãos, cada um é de um pai. Bah, Rosi, começa a fazer as orações. Reza primeiro para Nossa Senhora da Pedagogia, tá? Vou te dar essa dica. Todos ausentes, mãe sem estrutura, como educa? Não, não educa, Rose, não educa, porque a escola ela tem uma função social e não é uma função pedagógica, não é uma função pedagógica familiar. A escola reforça os valores da família, mas muitas que nem a senhora, provavelmente, que tem alta competência e alta dedicação, que nem esta mulher aqui embaixo, que está falando comigo, como vocês se dedicam muito para a escola, vocês dão uma chapeada nesse processo. Mas tem que pegar a mãe, Rose, pega a mãe, pega o pai e puxa a orelha. Puxa a orelha. E faz o seguinte, pede para eles assistirem o professor Daltro Monteiro quando está bem possuído pelo demônio. Eu posso Tem mais perguntas para continuar? mim? Aliás, não era? Você está hoje? Não, eu estava tranquilo, eu estava Pois tranquilo. é. Mas aí apareceu a mãe, não é a Rose, né? Apareceu a mãe Da barata voadora criatura. achando que era... Não, barata voadora, mães barata voadora achando que é princesa, né? Que é borboleta, quer dizer. Voltando. O importante é ter exatamente esse denominador comum, né? Porque o que vai acontecer? Acaba se percebendo onde que é o lado mais fraco. E o filho ele vai para o lado mais fraco, tá? Ele vai tentar uma barganha do outro lado. Então, na frente do filho não pode ter o desacordo. Por mais que às vezes a resposta ao contrário do que você pensa, mantenha junto, porque senão vai complicar depois. Essa questão dessa estrutura, ela vai vir exatamente quando eu falo e ajo da mesma forma. Que isso é uma outra questão. Às vezes eu falo assim, não beba café, que o café é energético, inclusive isso é para você, tá, Daltro? Não beba café, tá? Café faz mal, inclusive. E, ao mesmo tempo, eu acabo de coar um café e bebo esse café.
né? Então, eu tenho que ter consonância do que eu falo e que eu tenho que ter consonância do que eu estou executando. Por isso que muitas vezes o exemplo é muito mais importante do que a própria Fala, o teoria. discurso. Exato, né? Então, o que vai acontecer? É exatamente o que a Márcia aí está comentando. As crianças pequenas já conhecem o ponto fraco, quem é o mais permissivo e aproveita da situação. E brilhantemente elas fazem isso. Aí o que vai acontecer? Chega na adolescência, vai aprimorar isso. É como se você lapidasse esse diamante. Fica sofisticada essa barbura. Exatamente. E assim, degrau a degrau. Chega lá, quanto maior a altura, maior é o tombo. Né? Então, o que pode acontecer é exatamente, é árduo? É trabalhoso? É. Mas, infelizmente, muitos acham que ter filho é ter um bichinho de pelúcia. Né? Você tem que abrir mão, você tem que deixar de muitas vezes ir a alguns eventos. Né? Se o menino está com febre, você que vai ficar com ele em casa. Né? Não, o da outra Andréia não pode, não. O TDAH dele está muito alto ultimamente, então o café vai Não, ampliar. eu tô tri bem, eu Tá? tô tri bem. É Eu tô por usando isso, viu, André? drogas e eu tô usando aquelas drogas que tu me receitou. O negócio aqui é complicado, é bem complicado. Então, o que vai acontecer é exatamente saber se ser pai e mãe, hoje em dia, é questão de opção. A gente tem aí uma educação sexual que acontece desde cedo, inclusive, nas escolas. Né? Não tem aquela coisa assim, fui pego de surpresa. Né? O preservativo furou, não sei o que aconteceu. Há casos e casos, mas a grande maioria das vezes é opção. A partir do momento que Tu tá você falando que não opta, existe mais a ingenuidade. É isso que tu tá falando. a cegonha já não existe mais, né? Então, se eu E opto, criança não se faz por Bluetooth, nem por Wi-Fi. né? Muito menos por Wi-Fi. Então, o que vai acontecer? Próxima live, como se faz uma criança? Aí eu vou só rir. Não, Patrícia, 220 tá pouco. Cadê a Josi para me ajudar? A Josi que é boa, que ela dá umas cortadas Não nele, ótimo. provoca, para! Vai lá, Josi. Aí o que vai acontecer? Você fica Daniela, quieta boa aí. noite. Foi um prazer falar contigo. Pô, Daniela, não me quebra, Dan. Fica quieto. Aí o que vai acontecer? Se é questão de opção, é questão de abrir mão. Tudo são escolhas, né? Mas eu adoro ser mãe, realmente, mas que tem espinhos no meio do caminho? Tem. É necessário, muitas vezes, machucar? Sim, é necessário, né? E outra coisa, né, da outra, igual você fala, a gente deposita, a gente projeta muita coisa nos filhos. Isso é natural. Isso realmente vai acontecer. Mas nem sempre ele vai devolver, porque ele é um outro ser humano. Quantas e quantas Pois vezes a é. gente vê assim, tá aqui meu diploma de engenheiro, agora eu vou ser músico. Né? E Aqui eu não vou tão, viu, Dani? São projeções. A questão que tu fala de projetar na criança, ou no jovem, ou no. São as coisas mais. É que tu acha que tu tem um valor, ou que tem um. Tá, vamos lá. Aqui, eu até levantei minha lâmpada aqui, você sabe que nosso tempo já está acabando, né? A, Já acabou. a penúltima nós acabamos sendo derrubados pelo Instagram, não deu nem tempo da gente se despedir, porque a gente ficou assim, igual hoje, palvoroso. Resumindo a ópera, dar tudo para um filho e apostar no fracasso Com dele, sim. certeza. As coisas que devem ser ensinadas. As coisas das Limite, mais básicas, isso, de pedir desculpas, licença, ter limites, e das coisas até mais complexas, de estimular a criatividade, que são coisas bem diferentes de mimar, fazer a criança entender que tem sim. que esperar, ele tem que negociar e não é mimar, E muitas vezes e aceitar, né? Porque a última palavra, igual a Regina aí contribuiu, né? É sim, senhora e sim, senhor. Aí eu não quero comer frango, eu gosto de bife. O problema é seu, fica com fome. Um dia sem comer não vai matar ninguém, né? E não ficar com peninha.
E aí, Regina, tem uma frase que eu sei que você usa aí também. Combinado não sai caro, Adoro né? isso aí, hein? Eu É, tenho que falar para combinado. uma pessoa sobre isso. Deixa eu anotar. Combinado. Eu tenho medo quando eu começo a anotar as coisas, gente, vocês nem calculam. Sai, cara. Não, eu tenho que combinar com uma pessoa exatamente isso. O combinado não sai caro. Não, se eu combinei. Aí, e outra coisa, né? Se eu combinei, eu tenho que cumprir. Obrigado, Femurat! Obrigado, Regina! Obrigado às 20 mil pessoas que estão com a gente. A creche, não sei o que, Pinheiro. Juju, Cris, oi Cris, sempre aí também. Márcia, Rafa, obrigado a todos. Muito agradecido, sempre às terças-feiras, às 19h19, terças D&D, estamos aqui. Eu na pilha acima de 220 e essa queridona amiga minha abaixo dos 110. Então, qual é a frase do dia de hoje? Combinado não sai caro. Ah, então tu não preparou! Hoje não deu tempo, falar a verdade. Tá. A minha frase é: para todas as mulheres dessa live, se o seu homem não te trata como uma princesa, procure outro trono para sentar. Profundo Ih, ele deu hoje. tilt lá em BH, hein? Deu tilt lá em BH! Ai, deve ser BH ficou bobo. Ficou pensando! nada. Muito agradecido! Ah, Muito eu que agradecido a agradeço. Obrigada todas! a todos. Dani, agradece a nossa turma! Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada, como sempre. Grato, quem não gostou, não fala pra ninguém que notícia ruim voa! Quem não gostou, não fala pra ninguém. Notícia ruim voa! O E que quem tá dando no meu gostou, computador aqui? é porque E a quem moça gostou, fala que viu às aqui, ó. terças-feiras. Semana que vem, segundo a Josi, é pra você estar 110, viu? Seu Monteiro. Adoro, Josi. Olha Beijo aqui, pra ó. todo mundo. Vai cair, mas vamos nos Não, eu sei o que, derrubar. que é. Tu e a Josi estão combinando, é isso, né? Vocês trocaram o WhatsApp e Estamos. estão me quebrando. É isso? Só para Olha que saber. ainda não. Ainda não. Não, Brevemente. não Brevemente. me deu medo esse teu ainda não. Ah, tá vendo? Combinado não sai caro. Aí, ó, 220. Tá vendo? A Regina adora seu 220. Pode ficar Obrigado, Regina. tranquila. Pelo menos alguém me apoia. Porque essa Josi e a Daniela me não. Ah, é isso aqui que tá Ô, funcionando. Deixa eu ver. gente, ele é terrível. Vocês não têm ideia. Para de fofocar, ô. Eu vou Aí tu me fofocar com quebra, Dani. todo mundo. Pô, tu já me arrebenta todo com minha esposa. Eu não, só falo a verdade, mais nada. Ele é demais mesmo, Cris. Ó, o seu fã-clube tá muito alto aqui hoje, tá? Então, tchau pra você que eu vou embora. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau pra Fê, todos. querida. Grato, Você muito também é uma agradecido, gente. ex-aluna do coração, sempre, sempre aqui presente com a gente. Ô, Muito Regina, obrigada. agradecido. Terças-feiras, D&D. Obrigado, gente. 19 e 19. Vamos continuar falando de 19 e paz. 19. Vamos continuar falando de paz. Eu acho que elas Vamos. gostam, hein? Eu Pois acho que é. elas gostam. Vamos Pode ficar pôr o com o tema Borba. lá. Põe lá o tema. Hã? Põe lá, barata voadora. Não. Mulheres que ficam que nem barata com asas. Batem asas e Isso. pensam que são borboletas. Ótimo. Tá A joia. borboleta que eu gosto é aquela que dá ali na região umbilical. Pode deixar Essa tranquilo, borboleta é viu, boa. Fê? Que ele tá devendo uma vinda aqui a BH, assim. Um beijo. Quem? A Fê Murá quer te conhecer. Eu tenho que ir para Belo Horizonte. Eu tenho que ir. Mas a situação do corona Ainda aí não tá dá. com. Uma boa É. ideia, Cássia. Síndrome de Peter Pan também é um bom pra gente conversar. Beijo, tchau, tchau.